Palpites da última rodada do primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro. Sim, já é a última rodada do primeiro turno. Já vamos pra virada de turno, gente. Depois dessa rodada aí, inclusive, vamos fazer vídeos especiais falando sobre a Série B, sobre como estão as equipes, né? Separar em blocos e tal, e trazer comentários aí pra vocês sobre o que foi esse primeiro turno, destaques, decepções. Então vamos lá falar dessa última rodada. Antes, dá o like aqui nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, isso ajuda muito no nosso crescimento e a fortalecer o nosso trabalho. Então vamos lá, na tela aqui, Ferroviária e Operário. Primeiro jogo já hoje, né, abrindo aí os trabalhos da Série B, 6h30 da tarde teremos esse jogo, Ferroviária e Operário. Vamos tirar um pouquinho aqui o zoom pra gente poder ver exatamente onde estão cada um dos times, né? A Ferroviária dentro da zona do rebaixamento e o Operário aqui fora, mas a própria Ferroviária pode alcançar o Operário em número de pontos. Ele não entra ainda na zona do rebaixamento, mesmo com todos os resultados adversos, porque a própria Ferroviária, indo a 22, chega a 5 vitórias. Não ultrapassa o Operário, assim como o Paysandu também não consegue. Mas ele pode ficar, depois dessa rodada, numa condição bem preocupante em relação à zona do rebaixamento, certo? Eu acho, inclusive, que esse jogo dá empate, Operário e Ferroviária, certo? Ferroviária é um time que tem bastante dificuldade, e o Operário também, né? Mas que segurar um empate aí não é um resultado ruim para o Operário. Então acho que empate nesse jogo. CRB e Novo Horizontino, o CRB tem uma situação bem parecida com o Operário, mas a situação do CRB tem um agravante pior, que é a fase do CRB, se não me engano, são 7 jogos com 1 ponto conquistado apenas, ou são 6 jogos e 1 ponto, né? Então, assim, a sequência do time do CRB, ela é horripilante. E mais uma vez, dentro de casa, pega um adversário pesadíssimo. O Novo Horizontino tá brigando diretamente pela liderança do campeonato. Olha o Novo Horizontino onde tá, terceiro colocado. O CRB jogou contra o Coritiba quando o Coritiba era líder. Fez uma boa partida até, mas no finalzinho, lá num vacilo, pênalti pro Coritiba, 1-0, ganhou o Coritiba. E a fase do time do CRB, ela é tão ruim há tanto tempo que isso, de certa forma, atrapalha a confiança dos atletas no jogo, né? E aí, ao invés de você pegar a bola ali e no chute a bola bater na trave e entrar, ela bate na trave e sai. Esse detalhe faz a diferença também. Então essa fase do time do CRB, nos últimos jogos inclusive, tem atrapalhado o time, né? Perdendo jogos que às vezes parece que dá pra ganhar e tal. Então, nesse jogo aí agora, mesmo sendo em casa, eu acho que o Novo Horizontino tem o favoritismo, certo? Não digo que ganha o jogo, né? Porque eu já vi algumas vezes o time do CRB surpreender dentro de casa, certo? No Rei Pelé. Então, eu dou até o favoritismo para a equipe do Novo Horizontino, que acho que vem para campo para tentar ganhar, estender a boa fase e torcer por um tropeço de Goiás e Coritiba. Aliás, se o Novo Horizontino ganhar, o Novo Horizontino dorme na liderança do campeonato, né? Então, acho que vai querer ganhar esse jogo, claro, para jogar a batata quente na mão dos seus rivais diretos aqui. Mas, enfim, é um jogo interessante esse para se acompanhar hoje à noite. Coritiba e Amazonas, amanhã às 4 da tarde. O Coritiba não vai querer também, no caso, até possivelmente se perder a posição para o Novo Horizontino, né? O Novo Horizontino empatando passa o Coritiba, tá? Então o Coritiba vai querer ganhar esse jogo para não dar brecha também, né? E joga, contra o Amazonas na zona do rebaixamento. Então o time do Amazonas, quando você pega um time que é líder do campeonato, que briga pela liderança, briga pelo acesso, joga em casa contra um time da zona do rebaixamento, tem que ganhar. E o Coritiba tem outro agravante, que o jogo passado em casa contra o Paysandu tomou 5. Né? Então, nessa última rodada empatou com o Atlético, que vem fazendo uma campanha de recuperação muito boa, mas na última partida em casa, o time perdeu de 5 do Paysandu. Então vai querer mostrar serviço para o torcedor. Eu acho que ganha, certo? Mas vai precisar jogar bola. Se entrar do mesmo jeito que entrou contra o Paysandu, meu filho, perigo. Volta Redonda e Vila Nova. O Vila Nova voltando à condição de briga pelo acesso aqui, né? Ganhou na última rodada e então tá mirando aqui, né, a 4ª colocação. Então acho que tem o favoritismo contra o Volta Redonda, que é um time que tá na zona do rebaixamento.
O América Mineiro joga contra o Atlético Paranaense. O Atlético que em algum momento do campeonato ele tava lá no topo, aí despencou, né? E depois, quando voltou a subir um pouquinho, voltou a ter instabilidade e não consegue se aproximar do G4. Então, para esse jogo aqui, eu vou de empate, certo? O América tá numa posição bem perigosa, muito perigosa, o time do América, né? Mas a um ponto só do Z4. Inclusive, se perder esse jogo, dependendo dos resultados, pode ser ultrapassado por todo mundo aqui e ir pra lanterna do campeonato. Olha, o Paysandu joga contra o Atlético, Ferroviária joga contra o Operário, né? O Amazonas joga contra o Coritiba, o Volta Redonda joga contra o Vila Nova e o Botafogo joga contra o Avaí. Todos esses times podem ganhar os seus jogos, é muito difícil que aconteça, tá? Diga-se de passagem, mas o América tá a uma rodada de ir pra lanterna do campeonato. Claro que tem que 5 times ganharem e o América perder, mas pode acontecer, né? Então, acho que esse jogo até dá empate, certo? Entre eles, mas, bem, acho esse ponto aí. Um pontinho pra cada nesse jogo, América e Atlético Paranaense. Atlético Goianiense e Chapecoense. Atlético Goianiense 22 pontos lá embaixo, faz um campeonato bem perigoso, né? Desde o começo do campeonato, o Atlético Goianiense vem se arrastando ali, né? Tendo mais dificuldades do que eu achei que teria o time do Atlético Goianiense. E a Chapecoense tá lá na zona de classificação. Então a Chapecoense é um time que eu achei que teria mais dificuldades nesse ano, mas vem surpreendendo bastante. Conquista grandes resultados do time da Chape. Então acho que nesse jogo, até fora de casa, ganha. Eu vou de Chapecoense nesse jogo aqui. Avaí e Botafogo de Ribeirão Preto. Botafogo é lanterna e o Avaí quer acesso, né? Caiu um pouco na tabela aqui, mas o Avaí precisa ganhar para retornar aqui a essa posição, essa condição de briga por acesso, tá? Então, eu acho que o Avaí ganha esse jogo. Paysandu e Atlético, aí, meu amigo, é aquele jogo dos times que deram a arrancada, né? O Paysandu não ganhava de ninguém algumas rodadas atrás e vem a 7 jogos invicto, o time do Paysandu. Meteu 5 no Coritiba, quando o Coritiba era líder, então vem numa grande arrancada. E o Atlético, não preciso nem falar, o time beirava a lanterna do campeonato e agora tá lá em 11º colocado. Tá voando o time do Atlético. Né? Então é um jogo muito interessante nessa segunda-feira, muito bom de se acompanhar, Paysandu e Atlético, certo? Vai ser bom mesmo esse jogo. E, pô, sendo sincero, tô torcendo pelo Paysandu, tá? Tô torcendo pelo Papão. Agora, acho que é muito difícil, né? Se eu fosse palpitar aqui, eu iria de empate, até pela arrancada dos dois, né? Mas tô na torcida pelo Papão, né? Porque é do norte. Eu geralmente torço pelos nordestinos, exceto o CRB, que é meu rival. Mas os times do norte também eu tenho um carinho por eles. Então eu torço pelo Paysandu nesse duelo aqui. Mas acho que o Atlético vai ser um adversário muito duro, certo? Então eu iria de empate num palpite, beleza? E na terça, finalização da rodada com Criciúma e Cuiabá. Criciúma vem arrancando aí, né? Chegou a ficar na última posição fora do rebaixamento, na 16ª colocação, mas agora já vem na 8ª posição, tá? A 3 pontos do G8, do G4, perdão, tô com a Série C na cabeça, foi mal. O Avaí, então, fica a 4 pontos, na verdade, do G4. Não, pô, é o Criciúma, que Avaí? O Criciúma tá a 3 pontos do G4. Eu viajei topado agora. O que foi que aconteceu? Não sei. Enfim, o Criciúma 3 pontos da Chapecoense, né? Então fica ainda nessa condição, né? E é um duelo direto contra o Cuiabá. Então, jogando em casa, eu acho que dá Criciúma nesse jogo agora de terça-feira. E a última partida, Goiás e Remo. O Remo, que já vai entrar em campo sabendo dos resultados de todos os seus adversários, sabendo se pode ou não entrar no G4. Se a Chapecoense ganhar, o Remo não entra mais no G4, né? Se a Chapecoense ganhar o seu jogo, já está garantido no G4, por causa do número de vitórias, né? Em relação ao Remo. Mas se a Chapecoense empatar, por exemplo, pode ser ultrapassada pelos adversários aqui. Até o Vila Nova pode ultrapassar a Chape se
Mas aí é saldo, então, enfim. Mas, se a Chape empatar, no caso. Mas, enfim, pode perder algumas posições do Chapecoense também, né? E o Remo já vai entrar em campo sabendo o que precisa. Mas joga contra o Goiás, pô. Né? Na casa do Goiás. Aí eu vou de Goiás, né? Palpite aqui. Mas, enfim, depois dessa rodada, a gente vai ter a finalização do primeiro turno. E aí a gente começa a fazer aqueles blocos, né? Como é que tá o time aí como é que foi o time nesse primeiro turno? Quem foi decepção? Quem foi um destaque? Quem tá surpreendendo? Quem tinha expectativa alta? Quem teve altos e baixos no campeonato? A gente pode trazer um vídeo falando especificamente sobre algumas equipes dessa Série B, beleza? Então fiquem ligados aqui no nosso canal, tem muito conteúdo sobre a Série B nessa virada de turno. Então agradeço muito aí a presença de todo mundo aqui no nosso canal. Não se esquece do like, da inscrição e vamos que tem muito mais vídeo saindo por aí. Valeu, galera. Grande abraço, até a próxima.